Boa noite. Começa agora mais um Provocando Nós, no dia 19 de abril de 2020, às 9h23 da noite. Mais um domingo. Estou aqui com meus amigos Ricardo Piccoli, André Nicolau, Lucas Lima e Igor Bueno. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um dos assuntos mais em pauta nesse momento, que é o movimento anti-ciência. Hoje nós vivemos um período terrível do ponto de vista científico, porque, de alguma forma, aparentemente a ciência falhou em comunicar os seus ganhos, falhou em se comunicar com a maioria da população. Hoje a gente tem a volta de teorias esdrúxulas como a do terraplanismo. No Brasil são 11 milhões de terraplanistas. Movimentos anti-ciência que acreditavam, no seu início, se protegerem do autismo, na realidade fizeram voltar à tona doenças que já estavam controladas como sarampo em todo o mundo. E hoje eu queria começar perguntando para os meus amigos o que eles acham que aconteceu diante de todo esse panorama. O que acontece com a academia, com a ciência? De alguma forma nós não conseguimos comunicar à população o que é que a gente vem estudando desde da época do Iluminismo na Renascença. Vou falar primeiro então com o Ricardo Piccoli, o nosso apresentador anterior. A gente vai fazer aqui os nossos rodízios e ele vai começar então comentando. Fala, bichão. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos e todas que nos ouvem também. Essa pergunta, o que aconteceu, poxa, bastante complexa, né? Tem várias formas da gente começar a respondê-la. Vou dizer um pouco, vou na verdade, advogar um pouco aí sobre a falta de divulgação científica. Quando eu falo falta de divulgação científica, eu acho que está muito na linha do que você está falando sobre a falha, né? Sobre que a ciência não chega a quem deveria chegar, né? Então, parece que é uma coisa que fica, a produção científica, as pesquisas, enfim, principalmente no contexto brasileiro, que é feito majoritariamente aí nas universidades públicas, né? Que elas ficam ali dentro, né? Elas ficam dentro dos muros da universidade. Mas eu acho que tem outros aspectos também, que se por um lado há uma falha da divulgação científica, a gente também precisa entender a função social de um cientista, de um pesquisador ou de uma pesquisadora. E não está dentro dessa função social, ou não está no seu... Se a gente fosse colocar e fazer uma descrição de cargos e funções, né? Não está no rol de habilidades requeridas para você ser um pesquisador, necessariamente você divulgar isso de forma massificada, né? Você precisa fazer a sua publicação, você precisa ter um controle experimental bem feito, um método bem definido, uma teoria que seja relevante científica, econômica e socialmente, né? E tem um outro lado também, que eu acho que é o principal também, é a falta de letramento científico, né? Ou de analfabetismo científico que a população brasileira em geral tem, né? Nós estamos falando, eu estou puxando bastante a sardinha pro lado do país, né? Porque eu acho que é interessante a gente falar, ainda que esse movimento anti-ciência seja algo aí mundial, né? Como você destacou no começo, são 11 milhões de pessoas aqui no país que fazem parte desse movimento, enfim, que se consideram negacionistas, anticientistas ou anti-ciência, coisa do tipo. Então, eu diria que tem esses lados, né, que dependendo da ótica, dependendo da perspectiva, a gente consegue tanto colocar como algo de responsabilidade dos cientistas, mas também esse outro lado de que a gente não tem, por exemplo, né, quando a gente vai falar de ensino de ciências nas escolas, né, a gente não é, em geral, ensinado a pensar de um jeito científico as coisas, né? Então, esse compromisso, inclusive, com o conhecimento gerado pela ciência, né? Muitas vezes o que a gente vê nas escolas, aí, quando a gente está falando aí de ensino médio, de ensino fundamental, né? Muitas vezes ele é até colocado como algo do tipo assim, é mais um no meio de tantas outras, né? Então, é como se o conhecimento científico, o conhecimento produzido pela ciência, se equivalesse a um conhecimento de senso comum, a um conhecimento baseado num princípio de autoridade, como, por exemplo, são as religiões, né? Ou até mesmo num conhecimento, digamos, sensível, que é uma coisa assim,
é muito atrelado esse tipo de conhecimento a artistas, né? Mas nós aqui, todos como artistas que somos, eu fico até meio incomodado quando falam isso, né? Que é um conhecimento a partir da própria percepção. Então, tipo, isso aqui é legal, eu gosto disso, então ele serve, então isso é um conhecimento que eu adquiri com a minha experiência, qualquer coisa do tipo. Enfim, essa pergunta que você fez, né, bastante complexa. Dá pra gente encaminhar ela de várias formas. Entrando na conversa, acho que coloca uma questão da educação para a ciência, da divulgação do trabalho científico, que fica ali como eu costumava muito ouvir na graduação, dentro dos muros da universidade. Tanto que no Brasil tem isso que a gente chama de projetos de extensão, né? Então, a universidade ela tem três, pelo menos as universidades públicas, né, tem três principais atribuições, são ensino, pesquisa e extensão, sendo que a extensão seria, de alguma forma, essa tentativa da universidade transbordar sua produção para a comunidade, na forma de divulgação, na forma de ações, né, quando você pensa em estágios e outros tipos de atividade. E eu acho que eu queria jogar mais um elemento para a gente poder conversar. Tem uma certa crítica dentro mesmo da filosofia das ciências ao método científico, né? Sendo que acho que um cara muito conhecido por fazer isso é um filósofo austríaco, Paul Feyerabend. Ele tem um livro muito, acho que é o mais conhecido dele, que chama Contra o Método, falando da questão do método científico, e que ele vai, de alguma forma, fazer uma crítica do método científico e do que seriam a produção de verdades científicas, ou desse estatuto especial desse conhecimento científico, vamos dizer assim, pensando basicamente numa certa política da ciência. Então ele vai dizer que a ciência ela é um sistema que ele funciona à base de pares, né, da avaliação de pares, mas que de alguma forma, ao invés de ser uma avaliação pares, uma coisa como a gente costuma conversar, intuindo uma coisa imparcial pela ciência, né, a gente fala assim, mas como um jogo de poderes e de uma certa disputa pelo que seria o discurso científico e de uma colocação por escanteio de outras formas de saber, né? Ele tem até umas provocações muito graves assim, para o cientista, no sentido de que ele vai, inclusive, advogar que conhecimentos como acupuntura, astrologia, deveriam também ter um status de conhecimento científico, já que o próprio saber científico ele tem muito mais a ver com um certo jogo político do que com o valor do método em si, né? É uma crítica que, ao mesmo tempo que é uma crítica pertinente, acho que coloca questões para qual a responsabilidade, não só a responsabilidade da academia, mas como que o próprio funcionamento da academia pode gerar esse tipo de consequência, como também, de alguma forma, ele sinaliza para a gente algo que a gente está vivendo hoje, de uma certa disputa do valor da ciência, talvez de uma maneira não tão dentro da academia, embora tenha pessoas dentro da academia. Quando a gente fala não sei se a gente pode chamar de anti-ciências, mas desses discursos que a gente tem, o discurso anti-vacina, do terraplanismo, do negacionismo climático, né? A questão do aquecimento global, que eu vou abrir para os demais, e eu espero que a gente possa voltar a falar disso daqui a pouco. Lucas, você acha que esse conflito que se dá dentro da academia se estende para toda essa questão do negacionismo científico? Porque, na minha perspectiva, parece que é um movimento um pouco diferente. Dentro dos muros da academia tem muita disputa realmente. Nós todos aqui somos psicólogos, por exemplo. Dentro de um departamento de psicologia, quando você tem uma vaga de professor,
tem sim alguns privilégios, por exemplo, alguma determinada linha teórica, ou alguma indicação interna por ser algum conhecido de algum professor. Existe um movimento um pouco fisiológico, sim, político, por trás das cadeiras que são ocupadas, os artigos que são escolhidos, e assim por diante, né? Só que acho que tem algumas coisas que estão além do muro da universidade que a gente pode discutir um pouco melhor, né? Acho que esses movimentos que você citou, antivacina, terraplanismo, negacionismo climático, me parece que tem uma espécie de força humana, mas que se vê muito no coletivo, e ele tem uma questão de identidade também, que pretende de algum jeito se opor a uma certa ordem institucional. Me parece que a gente pode até colocar um pouco dessa relação do ser humano com uma crise do capitalismo e de uma crise dos sistemas políticos. Está em voga a crítica àquilo que é institucional, ou seja, eu, como sujeito, eu tento me afirmar como alguém que sabe ou tem uma determinação maior em relação àquilo que me condiciona. Condiciona aí, no caso, o discurso científico nas escolas, os sistemas de saúde, enfim, os ministérios, por exemplo, os ministérios do governo, dos governos, né, têm pastas muito científicas, né, em teoria, pelo menos, né, meio ambiente, saúde, ciência e tecnologia, educação. Então, tem-se uma tradição, como o Gago falou no começo da introdução, uma origem no iluminismo, e até um pouquinho antes do Renascimento, mas principalmente acimentada no iluminismo, que hoje é criticada, é posta em xeque, me parecendo muito mais uma coisa de ordem institucional. O que vocês acham? Concordo, cara. Concordo bastante. Essa tentativa de querer ser alguém, né, fora de si. Eu acho que aí talvez até esteja misturando coisas, assim, mas eu acho que nos últimos anos, se a gente pegar aí em termos de processo histórico, é um tanto recente. Então eu vou colocar aí depois da Segunda Guerra para cá, com o imperialismo norte-americano, principalmente estadunidense, né, do self-made man. Eu acho que isso também tem algum tipo de influência, né? Então, eu não preciso de nada, eu não preciso de uma sociedade para me fazer, né? Eu, com as informações que eu tenho, isso amplifica muito mais quando a gente entende que a internet é esse acesso à informação, né, livre, com um monte de coisas dentro, né? Não, eu não preciso mais de alguém que tenha autoridade dentro dessa instituição, ou, mas enfim, uma autoridade qualquer, socialmente aceita, para me falar aquilo que é ou não é. Basta que eu, racionalizando, chegue a um determinado tipo de conclusão baseada nas minhas crenças, né? E até tentei fechar esse ponto também da questão da autoridade, né? Porque, de alguma forma, o discurso científico está baseado nesse princípio, né? Existe uma autoridade dada pelos pares, que é como o Lucão colocou, né, essa crítica aí, que existe se isso de fato é algo que valide, né, alguém como autoridade naquele assunto, né? Mas, enfim, estava tentando trazer esse aspecto que eu concordo com você colocou de uma forma institucional, e eu acho que tem muito a ver com essa questão autoritária não, questão de autoridade, né? Eu sou autoridade para falar sobre assunto X ou Y. Então hoje, por exemplo, a gente vê, como a gente falou semana passada, por exemplo, a gente vê pessoas que têm um canal no YouTube, que não têm uma formação científica, muitas vezes não terminou nem o ensino médio, emitindo opiniões tiradas desse grupo, né, e de crenças reforçadas por esse grupo, sem base de conhecimento nenhuma, né? Assim, a única base é a própria crença, reforçando, né, essas coisas que, enfim, que a gente está tentando discutir aqui, né? Essas coisas que estão fora, que estão à parte do conhecimento dito científico. Mas o que eu acho irônico é que quando você escuta o discurso dessas pessoas, e pelo que eu estou entendendo, a nossa discussão está migrando por essa noção de autoridade e crítica à autoridade, então, que é a instituição, né?
Mas essas pessoas, elas normalmente lançam mão de argumentos que parecem muito científicos. Então, são pessoas que dizem que, na realidade, o que elas estão fazendo é ciência, porque elas respeitam, em teoria, algumas regras da ciência, que seriam a replicabilidade do experimento X, o experimento sendo feito com dados mensuráveis, e, de certa maneira, e tem o que o Lucão falou, né? Que tem também aceitação entre pares. Como estas pessoas elas organizam esse tipo de pensamento, me parece, por ironia, né? Algo que tem uma natureza do pensamento científico. Não, acho que vem de uma tradição também, né? Como é que do dia para a noite a gente, ou eles, né, como esse movimento de combate, né, de confronto à ciência, é uma coisa que talvez seja muito mais pontual estrategicamente também. É difícil de eles pensarem, bom, como é que a gente vai combater a ciência? Bom, a primeira estratégia, e até uma parte da psicologia entende dessa maneira, é a religião. A religião como crença fundamentante, uma coisa imutável e tal. Então é um lado, por exemplo, que disputa um pouco o lugar do discurso da verdade, ou do fato, ou da informação, enfim, ou do sentido, né, do andar das coisas. Mas uma outra parte se alimenta ainda, é herdeira do discurso científico, e para isso tem que se apoiar também em certos argumentos científicos. Mas aí talvez muito mais pautado numa estratégia de combate a algo, por exemplo, terraplanismo, né? O combate, a Terra não é redonda, a Terra é plana. E aí eu faço uso de estratégias até mesmo pseudocientíficas, porque não é fundamentalmente científico, não é na totalidade ciência, por muitas falhas de interpretação de dados e de amarração de informação, mas eu acho que tem uma certa herança do pensamento científico nisso, e também tem esse lado mais pontual, né, numa agenda que tenta ser atingida. Eu acho que é de se pensar também que, mesmo que se defenda um pensamento que vai contra, né, conclusões anteriores da ciência, a gente tem que lembrar que no diálogo, né, na discussão, no discurso, quem defende um ponto de vista, né, se trabalha recursos vocais similares ao da defesa da ciência. Né? A gente vai falar de causas e efeitos, a gente vai usar disso, né, de dados, né, que nem sempre são científicos, às vezes até científicos, né, quer dizer, para alguns pontos, em alguns assuntos, alguns tópicos que são defendidos, pessoas no movimento de ciência muitas vezes usam de estudos que contradizem, né, coisas pré-estabelecidas, e existem alguns estudos mesmo, resultados que contradizem. Então se usa muito, né, na verdade, dos recursos, mesmo os recursos para negação de certas coisas já estabelecidas, como, por exemplo, o terraplanismo. Se nega que a conclusão que a Terra é redonda a partir de dados. Então se fazem inclusive experimentos, né? Eu já li a respeito disso em alguns lugares, né, de experimentos que buscaram comprovar que a Terra é plana, até de viagens empreitadas, né, fizeram, não lembro agora se deu certo ou não de iniciarem a viagem, mas até de uma viagem de barco, né? Não, né? Deu certo e o rapaz morreu, inclusive. Ah, tá, não. Você tá falando do cara que fez o foguete, né? Teve um Isso, sujeito, é o que eu lembro. Me recordo agora o nome, acho que posso até procurar daqui a pouco pra quem estiver ouvindo, né? A respeito, né, desse... Tem a série da Netflix, né, do terraplanismo, né, que tenta provar que a Terra é plana, né? E a conclusão final da série é que a Terra é redonda. Sim, mas apesar dessa conclusão, as pessoas não ficam convencidas. Então, quer dizer, se eu não me engano é isso, né? Acho que no final tem algumas pessoas que não ficam exatamente convencidas, né? Por mais que os dados estejam ali, eles ainda defendem, eles usam de argumentos lógicos para isso. Mesmo que a lógica que você entenda que os dados, né, que eles trazem, a lógica deles sejam furadas, ainda assim é uma lógica. Eles partem de alguma coisa, de algum dado. De pensar nisso também. Pode falar. Não, é só para complementar isso que vocês estão falando, né, que o Gagu trouxe alguns aspectos, né, de uso da ciência, que é a replicabilidade. O que eles estão mostrando nesse documentário primeiro, acho que esse documentário tem muito a gente entender desse comportamento de seita,
né, desse comportamento quase religioso, assim, esse agrupamento quase religioso. Mas o que é interessante é que assim, tem um pequeno grupo que quer provar tanto que a Terra é plana que eles pegam estudos bastante, vou dizer assim, clássicos, para se chegar à conclusão de que a Terra é plana ou redonda, né? E tentam justamente replicar. Então, o que é interessante é isso também, né? Que é por meio do método científico que eles estão tentando provar uma coisa que há muito tempo já é entendida como verdade, né? Já é uma premissa de vida, né? E aí eu destaco muito o que o Igor colocou, né? Que, primeiro, a gente está falando de pseudociência, por quê? Porque o controle experimental que eles usam é muito falho, né? Então, os materiais que eles usam não são os adequados. Eles partem muito de uma questão da própria percepção, né? Poxa, estamos em 5 psicólogos aqui, né? Se a gente entender que a nossa percepção é o nosso entendimento único e exclusivo daquilo que é real, bom, não sei muito bem onde a gente vai parar, né? E tem uma terceira coisa que o Gago não destacou, que é o que eu acho que falta em grupos desse meio, que é a parcimônia, né? Que é você entender aquilo da forma mais simples possível, sem precisar estar baseado em teorias conspiracionistas, né? E aí eu faço o link também até com essa parte que eu falei de grupo religioso, né? Então existe uma questão de que essas pessoas elas estão provando que elas estão sendo enganadas, que todos nós somos enganados, né? Que existem um pequeno grupo de pessoas, e na verdade até existe mesmo, mas não do jeito que eles estão pensando, que comanda tudo e que quer que a gente acredite em coisas assim, assado e tal, quando na verdade é assim, o próprio documentário traz, né? Parece que é o pessoal que nunca teve de fato as oportunidades que deveriam ter, sempre foram, sei lá, na falta de uma palavra melhor eu vou usar humilhados, né? Que até me lembra aquela frase, né, que está sendo muito dito ultimamente, né, que os humilhados serão exaltados, né, e a outra também que é a questão da verdade, né, conheceis a verdade vos libertará. Mas então, uma coisa interessante, eu acho que nós já falamos 2 ou 3 vezes sobre religião, e historicamente, né, no iluminismo, essas duas coisas se separam e se opõem. E uma coisa curiosa é que, de fato, esses grupos que se organizam e praticam pseudociências, normalmente, mesmo que não lançando mão, né, de dizer que são religiosos, usam argumentos religiosos para, de repente, explicar por que, de repente, as coisas são assim, ou os argumentos finais, né, que tentam explicar o porquê, por exemplo, da Terra ser plana, se utilizam embora se inscrevam como não religiosos, se utilizam de argumentos divinos, do tipo, é um plano de Deus, ou de repente há uma inteligência divina, né, que de repente planejou isso de alguma forma, etc. O que me faz perguntar o seguinte, enquanto vocês estavam falando, me veio à cabeça, se de certa maneira as pessoas tentam institucionar uma ciência que tem relação com a religiosidade, por que será que a ciência e a religião de alguma forma não se uniram para tentar dar vazão a isso? A gente vê um pouco disso na Igreja Católica, com o Papa se aproximando, tudo bem, né, de maneira bem segura, a alguns avanços culturais, científicos. Se vê religiões hoje que se sustentam na ciência para dizer o que é que se deve fazer, por exemplo, quando você fica doente, né, ou que não negam, né, que inclusive se reservam a explicar a vida de um panorama talvez espiritual e não total da vida. Mas acho curioso como, de fato, esses movimentos nascem ou estão embrenhados em comunidades que têm a religião como um ponto a se considerar. Você pode dizer, Bichão?
que eu vou falar aqui pode ser mal interpretado, portanto, né, uma fala polêmica igual Mamilos, mas há quem diga que a ciência é também um ato de fé. Dependendo da forma como você olha os dados, né, de alguma forma você tem que acreditá-los. Você tem que entender que eles estão te dando algum tipo de verdade. Da mesma forma que a gente entende, por exemplo, e aí não vou dizer que todas as religiões sejam assim, mas se a gente pensar nas religiões cristãs, né, existe sempre uma fala do tipo assim, olha, aconteceu determinada coisa no mundo, ou com você, ou com um familiar seu, e existe uma lógica por detrás de que esses dados, né, esses dados de realidade, ou esses fatos de alguma forma objetivos, né, fazem parte desse plano de Deus, e que isso o prova, né, prova a sua existência, prova a sua capacidade, enfim, né, e que se a gente for pensar na lógica do controle também, de exercer poder, né, a gente está falando de muitas vezes alguém que está tentando deixar suscetível. Fala lá. Mas daí quando você fala disso, né, dessa similaridade, né, da fé religiosa com a fé da ciência, que ambos partem, né, de dados de realidade para comprovação, né, a gente tem que lembrar daquilo que você falou, inclusive, a respeito da forma como essas pessoas, né, por exemplo, terraplanistas, tentam provar o ponto deles, com tentativas, com método, né, científico. Porém, a gente tem que observar, na verdade, que a falha, na verdade, está justamente no método. A gente vê um dado concreto, uma coisa da realidade, né, uma coisa que os nossos sentidos são capazes de absorver, e a partir deles você tomar uma conclusão, não é método científico. Quer dizer, é uma tentativa, na verdade, mas é cheia de falhas, justamente pela quantidade de variáveis que estão sendo ignoradas, né, e estão ali presentes, enfim. Então, muito. Eu estava discutindo justamente com uma médica do posto onde eu trabalho essa semana a respeito, né, puxando um pouquinho de volta no assunto do coronavírus, a respeito do medicamento que está sendo testado, né, que enfim, foi anunciado pelo Ministério da Ciência brasileira, né, não lembro agora quem foi que anunciou, a respeito de um medicamento que tem teve uma eficácia boa na redução da carga viral em testes in vitro, e de que são grandes as chances, enfim, de que ele seja um remédio efetivo e ok e tal. Bom, daí, e a médica falando com bastante entusiasmo, muito otimista de que isso vai resolver e que vai dar tudo certo e tudo mais, e eu, obviamente, vocês me conhecem, eu sou uma pessoa, né, um tanto quanto pessimista e muito, né, ligado, na verdade, com o pé no chão, né, até eu ver a coisa realmente funcionando, eu não vou acreditar de forma alguma. Então eu falei assim, bom, mas a gente tem que pensar aí nas variáveis, né, acho que tem as variáveis aí que não foram observadas ainda e tudo mais. Aí ela entendeu essa fala como variáveis, na verdade, variantes do vírus, mutações do vírus. Não, mas funcionaria para as outras variantes também, porque viriri, bororó. Eu falei, não é isso que eu tô falando. A gente tem que pensar nas consequências do uso do ser humano, no corpo, na pessoa, nos indivíduos, as diferenças de cada indivíduo, e de como que isso como a gente vai reagir a esse remédio. Isso ainda tem chão ainda, né? Por mais que falaram com entusiasmo, não é assim que funciona. Daí porque se for ácido sulfúrico a gente morre, né? Não, pois mas mata então, a gente também. A gente tem que lembrar que remédios são tóxicos, todos causam algum efeito tóxico, maior ou menor medida, né? Mas enfim, isso é só um exemplo, na verdade, de que há de se observar sempre as variáveis, né? E tem algumas variáveis que a gente consegue, num método científico aceitável, a gente consegue isolar, né, algumas variáveis, tanto que se cria muitas vezes ambientes, né, adapta um ambiente de estudo justamente para eliminar o máximo de variáveis possível. Mas às vezes muitas coisas passam batido pelo pesquisador, tanto que por isso que é bom replicar e aprimorar métodos, né? A ciência, na verdade, o diferencial do pensamento científico, do método científico sério, é justamente você eliminar, né, ou isolar, variáveis,
né, para que você tenha dentro daquele pequeno, né, microcosmo, dentro daquela pequena situação, você testar na sua teoria dentro daquela pequena situação bem específica, e a partir daquilo você incluindo uma variável aqui, outra ali, para você ver até onde que a coisa funciona, né, até onde a conclusão é válida. E para isso, assim, não, sei lá, mesmo que tenha um primeiro experimento e que se isole o máximo de variáveis possível e ele chega, os dados sugerem alguma coisa, é uma sugestão, é de que é possível que seja assim. Outros estudos precisam ser feitos, ou mais estudos, mais entendimento a respeito daquilo, se mergulhar dentro do tema. Eu queria aproveitar isso que você falou, o jeito que você falou, né, como psicólogo clínico, analista, a forma sentimental da ciência, né? Você falou de si, mas o que você falou desse pessimismo, né, em torno das outras coisas, né, que não científicas, que não comprovadas ou que tenham indícios, é justamente o que é intolerante, o que é intolerável para muitas e muitas pessoas, né? O que é assustador para essas pessoas é que a ciência ela é hesitante. Ela é hesitante porque ela vai e volta, ela depende de comprovações, de testes, ela lida com uma infinidade de fenômenos, ela não procura respostas que são tão evidentes, por exemplo, terraplanismo, né? Você olha para o horizonte, parece que a Terra é plana, né? Parece que ela é plana. Tem ali um horizonte que eu consigo enxergar, né? E pela minha dificuldade de enxergar, não enxergo mais além, mas parece que ela é plana. Imagina que eu vou imaginar que ela seria redonda, uma esfera, uma coisa assim. Então, uma coisa que, em termos de sentimento, que afeta muito essas pessoas é a dificuldade de aceitar o incerto, o vazio, a angústia, basicamente. Então, é muito mais tranquilo delas ficarem com respostas que são religiosas, assim, e não espirituais. Vou fazer essa diferenciação também. Exatamente. Dogmáticas, melhor dizendo. Dogmáticas. Então, é isso mesmo, é ficar com uma coisa certeira. Então, por isso que tem muito dogmatismo religioso em torno desses grupos também. Eu acho que cortando em miúdos, o que eu acho que é interessante que você está dizendo, pensando agora, né? Acho que a crença, sim, né? A crença na fé, por exemplo, né? E outros tipos de crenças, né, pré-estabelecidas, né, anteriores, tradicionais, etc., elas trabalham com absolutos, né, enquanto a ciência, ela traz, na verdade, a concepção de que a realidade, ela, como a gente vê, ela é um pouco relativa. As coisas não são exatamente só como os sentidos nos apresentam, tem mais coisas, né? Eu acho que e quando eles nos apresentam, tirar uma conclusão prática, você pode até tirar uma conclusão prática daquilo, né, para sua vida e tal, mas de que não necessariamente a sua conclusão está correta. Mesmo a ciência, a boa ciência se questiona, né? Então não há absolutos, não há afirmações absolutas, né? Algumas coisas são muito, muito bem estabelecidas, né? Quando você tem uma teoria, né? Teoria da relatividade, né? Teoria da gravidade, quer dizer, inclusive a palavra teoria é um negócio, né, super complicado, né, no senso comum, porque as pessoas tendem a descartar as teorias já bem estabelecidas, bem estudadas, como só a teoria, como algo, na verdade, pertence a muitas ideias. Na prática, a teoria é outra. Na prática, exatamente. Então, assim... o relativismo dos casos, né? Não, porque o meu vizinho fez isso, porque aconteceu com tal pessoa. Isso é opinião, praticamente. Claro que é uma experiência direta com a realidade, mas que tem uma condição, tem um universo muito fechado, é muito individual. E a ciência, um dos princípios é a universalidade. Mas aí, então, provavelmente a gente vai se aproximando em instantes da nossa pergunta cretina, porque tudo isso que vocês estão dizendo me faz pensar o seguinte: será que a ciência, então, de alguma maneira, imaginou responder às maiores ânsias da humanidade e, portanto, falhou? Será que, de certa maneira, ela imaginou ser potente a ponto de conseguir dar conta de questões as mais significativas possíveis do que é que a gente está fazendo aqui, por que é que a gente está fazendo provocando nós, por que de alguma forma nós continuamos a nos estabelecer, procriar, etc. Ou
a ciência recebeu projeções, né, de certa maneira, da nossa cultura e das populações em geral, imaginando que o saber científico um dia chegaria lá. Porque, embora eu entenda, nós partimos de um discurso que é, em si, elitizado, porque todos nós nos formamos diante de um discurso científico, nós não somos o povo nesse sentido. É muito difícil, quando a gente se coloca no lugar de um camarada desse, que olha a vida como a gente está criticando esse tipo de olhar, qual é a aplicação da ciência, né? E acho que é por isso que a religião chega e entra em conflito com esse discurso, porque ela oferece, de maneira muito mais fácil, palpável, soluções para os dilemas da vida comum. E a ciência, aí, talvez, ao meu ver, né, tem errado, porque ela não consegue vamos dizer, ser simples, ou pelo menos um discurso ser palpável bastante, para que as pessoas comuns aproveitem dela. Parece que são discursos distantes da realidade. Mas, Lucas, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que, assim, não é coincidência, pensando nisso que você levanta aí, né, coisa da religião, e a gente falando de terra plana, né, não é coincidência de que esse campo de produção de conhecimento, durante a Idade Média, ele teve sob as asas da Igreja Católica, né, sob a égide da Igreja, e que ali após o Renascimento, que quando, por exemplo, Descartes vai produzir lá o método, e daí as coisas vão se desenrolando, e tem o Iluminismo, que de alguma forma produz algumas instituições para dar conta desse novo método, de um saber que não é obscuro e dominado pela Igreja. Me parece que essas plana, antivacina, negacionismo, né, de alguma forma, ele se liga com essa desvalorização da instituição e valorização dos indivíduos, né? Então, tem muito essa coisa da experiência individual, do meu vizinho, da minha igreja, da minha comunidade. Eu vou pedir e vou dizer como é que as coisas funcionam, né? Eu acho que é muito do nosso tempo, assim, né? Muito contemporâneo. Mas esse funcionamento de procurar a ciência pelo seu método se pressupõe que os achados, eles vão ou não ter a ver com a hipótese, certo? Você vai formular uma hipótese, vai conduzir um experimento, vai de alguma forma produzir dados, vai analisá-los, e eles podem ou não corroborar a sua hipótese. Esses movimentos, eles partem da hipótese. Então, no nome deles, eles já falam assim, olha, a gente sabe como é que é, a gente só está aqui querendo provar, a gente está aqui querendo justificar isso, né? E de alguma forma, esses movimentos eles têm uma caricatura, eles formam uma certa caricatura do movimento científico. Então, esse documentário A Terra é Plana no Netflix, um dos momentos dele é de um primeiro congresso da Terra Plana, né? Em que eles trocam experiências, né? Além de eles funcionam muito em cima de rede social, mas fizeram um encontro onde esses caras se encontram. Então tem os podcasts que são referência, tem brigas internas, né? E partem sempre sempre tem uma negação, né? Os argumentos são sempre para negar alguma coisa, eles não têm uma construção muito própria, né? Mesmo a Terra plana, acho que principalmente a Terra plana, assim, o modelo da Terra plana, que é mais difundido, que mesmo esses caras defendem, é o modelo bíblico. Se não é o modelo bíblico, ele é uma apropriação e uma variação em cima desse modelo bíblico, né? Em que eles têm que fazer caber de qualquer forma as questões que se colocam, né? Em nenhum momento o sistema é questionado, mas sim a criatividade deles de produzir justificativas aí. Eu acho que tem uma questão, não sei se é religiosa, mas talvez tenha um certo desamparo
quando essas instituições de alguma forma perdem seu prestígio, pensando na ciência como uma instituição, de alguma forma fica mais fácil se agarrar a esse tipo de coisa. Essa angústia fica maior, né? A gente está no momento em que a gente fala publicamente de que a ciência não é ela é mais feita de perguntas de respostas, de um método científico. Ele tem muito mais a ver com as perguntas que se faz, com as lacunas de conhecimento, do que com as respostas que ele pode produzir. Talvez essa queda de prestígio, de influência das instituições, da ciência como uma forma de mediação aí, né, tem a ver com a ascensão desses movimentos, com o fortalecimento desses movimentos. E eu queria só colocar mais uma coisinha rápida. Tem um artigo que saiu na Nature em 87, chama Where Science Has Gone Wrong, onde a ciência errou, vamos dizer assim, né? Que são dois cientistas que estão fazendo um ataque à produção aí do Paul Feyerabend, né? Uma contracrítica à ciência, vamos dizer assim. E o contexto dessa contracrítica, né, é ali, né, nesse momento do governo Thatcher, em que começa a ter uma queda no financiamento da ciência na Grã-Bretanha, né? Que eu acho que é interessante para a gente pensar no nosso contexto hoje, né? Acho que é interessante pensar um projeto neoliberal, lógico, com suas particularidades, um outro momento histórico, mas muito próximos aí, né? Coisa de nem 40 anos de diferença, mas que talvez diga um pouco de uma certa uniformidade desses movimentos também, para além do que é o método da ciência e tal, mas de que a ciência ela não é uma coisa autossuficiente que existe numa ilha dentro do mundo, né? E num artigo que tem uma entrevista do Paul Feyerabend, ele chega a colocar que naquele momento, então em 79, no momento da entrevista, em 75, no momento em que ele publicou o Contra-o-Método, ele se posicionava dessa maneira, uma certa crítica à razão, né? Uma crítica à ciência, colocando que eram os tempos que eles estavam vivendo tinham a ver com isso, com essa subordinação da ciência ao Estado, por exemplo, né, e tudo mais. Mas ele mesmo coloca que talvez em outro contexto, ele mesmo se colocasse a defender o método científico e a razão. Acho que ele traz essa questão da academia, mas não é exatamente um modelo para todos esses movimentos que embarcam em outra pegada, que é isso que a gente está conversando. Alguém mais tem a adicionar porque assim, muito, muito tocante o que você acabou de formular aí. A ciência não é uma ilha independente do mundo. E eu não sei se não tem uma relação com a questão que eu fiz, se ela de alguma forma não tentou, ou não ela em si como instituição, mas se não houve uma tentativa, né? De repente se dispor desta maneira e com tal gravidade que hoje a gente está vendo e percebendo os fenômenos que nós estamos discutindo aqui hoje, e que de alguma forma isso provoca, né, o nosso pensamento, a nossa discussão. Acho que teve essa presunção, sim, é muito provável, e não só historicamente a gente pode analisar dessa forma, e até tem fortes indícios disso, até no próprio discurso de alguns filósofos, principalmente os nacionalistas, do iluminismo. Mas queria fazer também uma colocação que tem agora a ver com religião, usando o cristianismo como ponto de partida. O cristianismo é aquele mandamento, né? Não dirás o nome de Deus em vão. Se a gente interpretar, se a gente colocar isso de um jeito mais amplo, é como se dentro da espiritualidade, aquilo que é espiritual, a gente não pode questionar do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista terreno, secular. Então esse trabalho do terreno, do secular, não cabe à religião. E a própria religião, numa certa sabedoria de espírito, ela traça isso como mandamento. Então no território de Deus, o território de Deus, melhor dizendo, é o território transcendente, o território das coisas que vão além da matéria. Então, existe sim uma interpretação, e para isso tem que ser interpretado, não pode ser literal, e aí que está a grande sabedoria das religiões, de
trazer um simbolismo por trás da coisa, de entender que a gente pode fazer um exercício com a realidade, sim, um exercício científico, metodológico, testes e arranjos, sem invadir o território de Deus. Só que, historicamente, me parece, concordo com o Gabriel, que a ciência como uma atitude científica, né, dentro do homem, tentou, sim, também entrar no lugar de Deus. E hoje a gente vive, assim como também, historicamente, acho que essa relação sempre houve de competição, ocupar o lugar do significado. E aí que está o grande erro. Uma coisa diz respeito ao significado e outra coisa diz respeito a essa tradução da vida, ou tradução dos códigos da materialidade da vida. Eu acho que eu tenho minhas dúvidas. Assim. Eu tendo a concordar aí com essa sua última fala, Igor. Mas eu acho que a gente tem que também, às vezes, aí, pensar um pouco na história. E eu acho que é colocada essa questão ciência e religião pelo momento histórico no qual a ciência surgiu, né? Então, a ciência, no caso, né, ele estava nesse lugar do tipo assim, não, agora não é mais o padre, o pastor que responde as coisas, né? Também não é mais o rei que é alguém que é definido por essa divindade, né? É alguém que olha o mundo de outro jeito, né? Até só para a gente encerrar, eu queria só destacar duas coisas, né? Eu acho que essa atitude científica que o Gago comentou e que o Igor agora recuperou, eu acho que a gente pode reduzir ou falar de uma outra forma, que é falar desse pensamento crítico, né? Crítico com a própria realidade, né? Com aquilo que está aos nossos olhos, com as atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, com as coisas que acontecem no mundo com as quais a gente não tem controle, né? E como é que isso vai impactar diretamente na nossa vida. Então, acho que a gente pode resumir essa atitude científica a essa crítica, né? Esse olhar crítico. Para finalizar, teve uma fala do Gago que ele falou assim que parece que a ciência tem discursos longe da realidade. A gente está falando aqui que o movimento anti-ciência entende a realidade a partir dos próprios olhos. Então, se a realidade é essa, o discurso da ciência de fato vai estar longe dessa realidade. Eu acho que essa última fala, né, falando sobre esse distanciamento da realidade, tem muito a ver com o conceito de pós-verdade, né, que nos últimos anos aí tem sido discutido, tem sido falado, né, que é você entender, né, fatos objetivos, apesar de que essa palavra dá margem também para 2 podcasts, se a gente quiser. Porém, é esse apelo, né? Essa crença, esse apelo muito maior à própria emoção, né? Aquela crença que volta para si e que reforça que você é alguém especial, mas que te faz também olhar as coisas criticando e negando, como a gente, enfim, falou aqui bastante. Acho que é isso. Sem dúvida, acho que hoje o papo foi bem interessante e como um bom nó só me fez ter mais questões, e acredito que vocês também, porque assim, por fim, né, eu entendo o que você disse, Bichão. Eu acho que quando eu falo sobre um discurso distante da realidade para o homem comum, que é de repente quem está distante do conhecimento científico, embora utilize o que ele produz, né, ele está distante e por uma desculpa só te cortar, que é a fala lá do começo, né, que eu estava falando sobre analfabetismo científico. Sim. Né? E isso tem tudo a ver, por exemplo, com o que o Lucão trouxe, né, de todo esse meio, né, onde que a ciência não é valorizada. Sim, e vários pontos podem ser levantados aqui. A gente vive também no Brasil, eu tenho a impressão de que também uma outra ironia, porque grande parte do nosso agronegócio vive, né, o resultado de aplicação na ciência, né, para produção de desenvolvimento de sementes, desenvolvimento de técnicas, ao mesmo tempo em que outras áreas da ciência parece que deixam de existir. E há uma luta, inclusive, do nosso
todos os nossos políticos, o presidente e todos os ministérios, de certa maneira, contra, né, esse discurso científico. E só para finalizar, acho que por associação livre, por alguma razão, a gente começa falando sobre ciência, a gente chega à religião em vários momentos. Isso tudo faz pensar o que é que significa. Mas vamos à nossa pergunta cretina. Vocês terão, meus amigos, 1 minuto para responderem esta pequena pergunta. Vamos começar. Lucão, sua opinião em 1 minuto. A ciência errou? Olha, acho que dá para responder de duas maneiras. Do ponto de vista da ciência, do seu método, da sua filosofia, eu acho que ela errou, ela erra e ela vai continuar errando, e desde que seja possível ter crítica dentro da ciência, é uma das melhores coisas que ela pode fazer. E me parece que talvez nós tenhamos errado com a ciência também. Igor, a ciência errou na tua opinião, sim ou não? Acho que o Lucas falou, bem interessante. Errar para a ciência é uma coisa muito produtiva, é revolucionária, ela é renovadora. E apesar de errar, não dá para dizer a ciência, são várias ciências, de vários lados, de vários sujeitos, de várias formas de fazer conhecimento que se comunicam. O erro é uma estratégia de produção e de efetividade. Ela é muito funcional errando. E a gente tem vivido melhor, pelo menos do ponto de vista do tempo, da saúde física, justamente pela ciência. Então, errar é um adjetivo bem interessante para a ciência. Lalau, a ciência errou, sim ou não? 1 minuto. Na minha opinião, definitivamente não. Na verdade, nós, enquanto humanidade, erramos. A gente pode estender, na verdade, o erro a todos nós. A ciência, ela é um recurso, vou chamar assim, esse é o meu argumento. Ela é um recurso no qual nós dispomos, que nos ajuda a entender melhor a realidade em que vivemos, nossa forma de vida, melhorar as condições, né, da sociedade, o modo de viver das pessoas. E nós falhamos em usar bem essa ciência para isso. Na verdade, eu diria que existe, na verdade, uma falta de interesse no uso da ciência enquanto um arcabouço de conhecimento para a condução da sociedade. Nós deveríamos repensar isso. Ricardo Piccolo, bichão, a ciência errou, sim ou não? 1 minuto. Poderia fazer aqui igual o Eduardo Jorge no debate, né? Dar a resposta e concordo com a presidente Dilma aí, né? Bom, eu também sigo o que o Lalau falou e acho que não. Acho que, na verdade, não deu tempo, porque a ciência ainda é algo em potencial. Ela é pegando, né, emprestado aí a fala do Lalau, é um recurso muito mal utilizado pela gente. E eu acho que a gente ainda tem muito a conhecer e muito a ganhar com a evolução da ciência. Mas isso depende de uma situação em que a gente invista, em que a gente entenda essa importância social que ela tem. Eu acho que não deu tempo da gente chegar a ponto de definir se ela errou ou não, mas eu acho que não. É isso, meus amigos. Está encerrado mais um Provocando Nós. Eu hoje contei com a presença dos meus queridos Ricardo Piccoli. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Gagu, você é um ótimo condutor, cara. Obrigado. André Nicolau. Muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Gagu. Igor Bueno. Obrigado, Gagu, pela condução. Foi um ótimo programa. Agradeço a todos os amigos. Até a próxima. E Lucas Lima. Valeu aí, companheirada. Obrigado ao pessoal que ouviu a gente até aqui e até lá. Até a próxima. E se vocês gostaram do que ouviram e estão interessados em seguir o Provocando Nós nas redes sociais, estamos no Provocando Nós no Facebook, no Instagram como @provocando-nós, e nosso e-mail de contato é provocandonos@gmail.com. Nos veremos na próxima oportunidade. Falou, beijos, tchau! Vocês terão, meus amigos,
amigos 1 minuto para responderem esta pequena pergunta. Vamos começar. Lucão, a ciência errou? Sim ou não? Tô com problema com o timer aqui. Eu não sei dar um play nessa iaca. Puta que pariu. Ô, Gagu, põe só o cronômetro, normal, igual tava. Só reseta o cronômetro e deixa tocando. A hora que dá 1 minuto, um pouco antes de dar 1 minuto, a pessoa para. Eu vou fazer o cronômetro mesmo, pode perguntar e eu falo. Eu não tô conseguindo, você acredita que eu não tô conseguindo voltar, cara? Eu não sei porquê. É muito analógico. Vamos lá, chegamos aí. Refaz essa parte, Gagu. Pergunta pra ele. Lucão. Aí, todo mundo no microfone de novo. Lucão, sua opinião em 1 minuto. A ciência errou?